nós estamos novamente aqui na casa de Deus para compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Já foram faladas tantas coisas hoje e é maravilhoso quando Deus vai confirmando tudo. O tema é Jesus Cristo, a única esperança. Quantos creem? Jesus Cristo é a única esperança. Que bom. Eu quero te convidar, amado, a você ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios. Vamos estar ministrando ali no capítulo de número 2. Vamos estar indo do versículo 1 até o versículo 10. Vou estar utilizando a versão revista e corrigida da palavra. Então os irmãos fiquem à vontade de acompanhar na multimídia se quiserem, tá? Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Pode se assentar. O tema da reflexão dessa manhã será a maravilhosa graça, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a graça, mas depois que a nossa irmã Isa louvar ao Senhor. Amém? Amém. Aproximou de Deus. Sim, o mesmo Jesus Cristo que a gente disse que é a única esperança. O versículo de número 5 fala uma palavra maravilhosa para nós, igreja. Eu vou repetir: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repete comigo: pela graça
pela graça. Amém. Você já se perguntou o que é a graça? A graça é uma palavra que nos traz muita esperança e que pode parecer em algum momento simples, mas é um conceito cristão, é algo que é extremamente complexo de você falar, ainda mais em tempos como o que nós temos vivido. Se eu perguntar para os irmãos aqui, até mais antigos, irmão, o que é a graça? Certamente aqui, 9 entre 10 irmãos vão dizer para a gente, ó irmão, é um favor imerecido. Amém? É isso mesmo? Um favor imerecido. Podemos até melhorar isso, dizer que é um presente merecido. Só que é extremamente complicado nós analisarmos a graça só sob esse prisma. Porque quando nós falamos sobre algo que é imerecido, nós esquecemos de poder dizer que é algo por nossas forças inalcançável. E não podemos também não podemos deixar de usar também o adjetivo surpreendente. Observe, o esposo ou a esposa está vindo do trabalho, passou, viu uma floricultura, comprou uma rosa, chegou em casa e entregou para o amor da sua vida. Mas se esse é o tipo de presente que eu passei, eu vi que agora está R$10 uma rosa. É muito mais que um valor monetário, mas é um gesto, né? Assim, mas se o esposo não der para sua esposa pode pegar R$10 na carteira e comprar uma flor que está bem barata. Então, talvez aquele casamento não anda tão bem e a esposa pode achar que não é nem tão merecida essa flor, mas se não for merecido, pode ser pelo menos alcançável. Eu pego o meu dinheiro e eu compro. Então a graça, além de ser um favor imerecido, o sacrifício de Cristo, além de ser imerecido por nós, ele seria inalcançável se não fosse por Cristo. E extremamente surpreendente pelo estado que o mundo andava. Então é muito complicado em tempos como nossos, meritocracia, onde as pessoas o tempo todo se acham melhores que as outras, pelo que elas fazem ou deixam de fazer, nós entendemos um conceito, peraí, quer dizer que eu não mereço? E sim, hoje em dia nós vemos pessoas que têm uma vida social mais regular, e nós temos pessoas que andam à margem da sociedade. Em alguns momentos nós, como Igreja de Cristo, nos pegamos olhando para essas pessoas e dizendo, ele não merece isso, ou ele merece isso, porque ele tem uma vida diferente da minha, do padrão que eu estabeleci socialmente. E como é que nós cristãos, nós igreja, nos posicionamos à luz da graça de Jesus Cristo, que é uma graça imerecida, inalcançável, surpreendente, diante dessa onda de meritocracia que nós nos pegamos? E sim, o nosso tema dessa manhã não poderia ser diferente de a maravilhosa graça. E poderia até ser somente graça. Só que a graça é maravilhosa e eu vou dizer para os irmãos o porquê. Ela é maravilhosa porque a gente não consegue conceituar. Por mais que nós possamos dizer que é um favor imerecido, é muito difícil conceituar de maneira tão rasa. Porque se nós assim o fizermos, o evangelho que nós pregamos passa a ser um evangelho raso. E quando dizemos que Jesus Cristo, ele é a única esperança, nós estamos dizendo que somente por ele, somente pela graça dele, somente pela fé nele, somente com os olhos postos nele, nós conseguiremos alguma coisa. E eu não digo só para a salvação, eu digo para a existência. Só que para que não fique raso, a nossa análise das Escrituras nessa manhã, nós precisamos falar um pouquinho de lei antes de falar de graça. E para até aprofundar mais ainda esse tema, nós precisamos voltar um pouquinho na palavra. Eu peço que os irmãos me acompanhem. Vamos voltar lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o precipício, quando Deus disse, haja luz. E o Senhor foi criando o mundo, até que criou o homem, até que criou a mulher. Pegou eles, colocou no jardim, todos conhecem o jardim do Éden, e deu várias atribuições, e deu algumas orientações. Olha, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E o que o homem fez? Comeu. Já começou a sua série de desobediência logo no começo,
Porque os irmãos vão reparar que todas as vezes que o homem teve que tomar uma decisão, a decisão ela foi errada. Todas as vezes que o homem fez planos por sua própria conta, o homem errou. E isso em toda a história, não surpreendente disso, o Senhor pegou pela desobediência deles, eles deveriam morrer pelo pecado deles, Deus os expulsou do jardim. Só que antes de expulsar do jardim, tem um trechozinho que é maravilhoso nas Escrituras, que diz que Deus fez roupas de peles para que eles não morressem de frio. Roupa de pele. Já teve aí o sacrifício de um animal para que eles pudessem se vestir e que não morressem de frio. Mais uma vez o Senhor intervindo. O homem deveria morrer, mas não morreu por ação do Senhor. E esse mesmo homem, essa mesma mulher foram expulsos do jardim e tiveram 2 filhos, chamado Caim e chamado Abel. Ambos vieram ao Senhor com suas ofertas, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. E naquele momento o Senhor viu que Caim ficou com um semblante triste. Senhor, Caim, por que você está triste? E ele começou a argumentar com Deus e Deus falou: olha, o desejo está diante de ti, mas cabe a você controlá-lo. E todas as vezes que o desejo está diante do homem, cabe ao homem controlá-lo, o homem faz besteira. Porque o homem não consegue se controlar, o homem não consegue obedecer. E quando eu falo homem, sim, eu digo eu e eu digo você também. Porque não podemos olhar para a Bíblia através de uma quarta parede. Nós estamos aqui, é a nossa história como seres humanos e como igreja. E não é só como coletividade. Eu estou falando de individualidade, estou falando de CPF, de Tatiele, de Simone, de Edward, de Pastor. Estamos falando de CPF. E nesse caso, o que aconteceu? Caim, pela sua inveja que não controlou, matou Abel. E o Senhor foi perguntar para Caim: cadê o irmão? Por acaso eu sou babado do meu irmão para poder ficar tomando conta dele? Como sempre, o homem também dando suas desculpas. Só que a história foi caminhando e o Senhor deu mais filhos a Adão e Eva, entre 7, e 7 gerou a Enos, e a palavra diz que com Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Só que o tempo foi passando e a palavra diz que a maldade foi se multiplicando e que a violência foi se aumentando. Não sou eu que digo, a palavra que disse. Então o texto diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. O homem deveria morrer mais uma vez. Só que Deus, grande misericórdia, tirou Noé. Noé construiu uma arca. E somente a família de Noé que ia sobreviver. Pegou os animais, construiu uma arca, entraram na arca, choveu, a água subiu, matou todo mundo, a água desceu, a família de Noé saiu. Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais seria dilúvio. O mundo inteiro merecia morrer, mas o Senhor poupou a Noé e sua família. E quando saiu, deixou uma ordem: se multiplique, se espalhe. Quem que passou o seu tempo? O que o homem fez? Toda vez que o homem tem que tomar uma decisão, ele desobedece. O Senhor mandou a gente se espalhar, mas vamos fazer o seguinte: vamos construir aqui uma cidade, vamos edificar ela bonitinha, vamos fazer uma torre bem alta, para que nós possamos ficar próximos de Deus. O Senhor vai, causa separação de línguas, obrigando eles a se espalharem. A ordem era: espalhem. E o homem mais uma vez obedece, o homem ajunta. Só que passou-se o tempo e entra em cena mais um personagem histórico, mais uma pessoa extremamente importante. Está falando de Abraão, que no começo era chamado de Abrão. Onde Deus chega para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, dá uma promessa que ele seria pai de muitas nações, E Abraão creu na promessa. Só que foi demorando com o tempo, e a sua esposa já não podia mais ter filho. Eles resolveram ajudar Deus, porque o homem tem a incrível capacidade de não saber esperar. O que ela pensou? Bom, eu tenho aqui a minha escrava Agar, ela pode ir lá ter um filho com Abraão, que ele vai ser o pai de muitas nações. O Senhor falou que eu seria mãe de muitas nações.
O homem sempre tentando dar um jeitinho de querer ajudar, não consegue nem se ajudar porque era para estar morto. Pois bem, a Agar, que é o nome da escrava, ela engravidou. Só que começam os problemas. Qual foi? A Sara começou, como esposa de Abraão, começou a se sentir diminuída com a escrava grávida, começou a perturbar e a Agar não aguentou o tranco e fugiu. Ela fugiu, foi para o deserto. Chegando no deserto, faltou água e já ia morrer. Quando ela clamou, e o anjo do Senhor veio, renovou ela e orientou: volta para a tua casa. Agar voltou. E ali nasceu Ismael, que é o filho de Agar para Abraão. Só que a promessa se cumpriu. Veio Isaac. E vocês conhecem a história de Isaac, que o Senhor pediu Isaac para Abraão, e Abraão foi lá no altar para sacrificar o Isaac. E quando chegou lá, o Isaac perguntou: pai, está tudo pronto aqui, mas quem vai sacrificar? Aí aquele texto que os irmãos conhecem, que Deus proverá. Só que naquele momento Deus botou ali um carneiro, sacrificou e Isaac não morreu. Mas Isaac deveria ter morrido. Mas o Senhor mais uma vez interviu. E nessa história toda começou a briga de Isaac e Ismael. E a Sara, como mãe, começou a reclamar. E Abraão expulsou Agar de casa. E vai Agar e seu filho para o deserto. Está lá. Até que chegou um ponto que faltou água de novo. E Agar deixou o Ismael numa árvore e ela se afastou porque ela não aguentaria ver o filho dela morrer. E naquele momento Agar estava quietinha, esperando a morte, quando aparece o anjo do Senhor e ele disse: olha, eu ouvi o clamor do menino. E naquele momento Deus abençoou e Ismael não morreu. E Ismael, da descendência dele, veio muito daqueles povos árabes que estão ali. Sendo que Deus fez uma aliança com Abraão, onde houve a circuncisão dele e de toda a sua casa, uma aliança com Deus, tá? Só que o tempo foi passando, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, né? E Jacó gerou 12 filhos, que coincidentemente são as 12 tribos de Israel. Mas os dois últimos filhos eram filhos de Jacó com a mulher que ele amava, Raquel. Então rolava aquela briga entre irmãos, aquela preferência. Até que um dia os irmãos pensaram: vamos acabar com essa farra, vamos matar José. E toda vez que o homem tem que acabar com a farra e tem que botar ordem na casa, o homem sempre parte para o lado da morte ou para o lado de alguma coisa desse nível, porque o homem é assim. Ah, vamos matar José, vamos fazer o seguinte: vamos vender ele como escravo. E vendeu José como escravo para o Egito. Só que passou-se o tempo e veio a fome na região ali, e eles foram pedir comida, tentar comprar comida onde? No Egito. Quando chegou no Egito, quem era o governador, quem era o manda-chuva lá? José. Porque o Senhor, ele não desampara quem tu tem. E José reconheceu os irmãos, aí teve aquele reencontro de família, e o povo de Israel, graças a essa ação de José, foi crescendo e ficando muito poderosa no Egito. Até que chegou um ponto que as lideranças de lá pensaram: olha, esse povo está ficando muito, muito poderoso. A gente tem que dar um jeito de frear isso. E os irmãos estão achando que isso só aconteceu naquele tempo? Tem pouco tempo atrás também, que o povo hebreu ficou muito poderoso em outro país, e eles tiveram a maravilhosa ideia de matar, que foi o Holocausto lá na época do nazismo. Estruturalmente foi a mesma situação. Sendo que, voltando novamente ao relato bíblico, esse povo começou a ficar poderoso. Então vamos começar uma série de medidas, vamos montar um super pacote econômico para segurar um pouquinho esse povo hebreu. Primeiramente, vamos começar a atacar impostos deles. Impostos. Ainda assim não foi o suficiente. A partir de agora, todo homem que nasceu vamos matar. E como sempre surpreendente, nesse momento foi o melhor momento para Moisés nascer. Entra em cena Moisés. Deveria ser morto e não deveria ter acontecido mais nada ali. Mas Moisés foi colocado num cestinho, no rio, e quem encontrou Moisés? A filha de Faraó. E Moisés foi criado ali como um príncipe. E esse mesmo Moisés que o Senhor comissionou para trazer a libertação ao povo de Israel.
Aí teve a situação das pragas no Egito, entre uma delas, a da morte dos primogênitos, que o Senhor diz: olha, vocês, do povo de Israel, matem o carneiro, e o sangue do carneiro vocês passam no umbral das suas portas, na porta, para que quando o anjo da morte passa, vocês não morram. Era para ter morrido. Mais uma vez o Senhor interviu para que o homem não morresse. E Moisés liberta o povo, e o faraó vai atrás, o Senhor abre o mar vermelho, o povo de Israel ultrapassa o mar vermelho e vai caminhar no deserto, para que eles pudessem andar à noite uma coluna de fogo, para que eles não morressem de fome, o maná do céu. Só que o povo de Israel tinha uma coisa que é terrível: murmurava o tempo todo. Lembra muito quando a esposa quer ir no shopping e o marido não quer ir, mas ele fala: eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo. E começa a reclamação quando sai de casa. E esposa, isso é terrível. Imagina Moisés com a multidão murmurando atrás dele, tudo que fazia não estava bom. Ah, eu estou com saudade de cebola, porque no Egito era assim, porque no Egito era assado, e aquilo ali. Mas ainda assim o povo andando, quando o Senhor fala: olha, Moisés, manda esse povo aí se purificar, e daqui a 3 dias eu quero bater um papo com eles. E o povo: ok, Moisés, vamos fazer conforme você falou. E o povo de Israel parou, se purificou e foi lá no encontro de Deus. Só que quando chegou ao encontro de Deus lá no Monte Sinai, o que aconteceu? O Monte Sinai, ele é um monte que não é igual um morro cheio de árvore, assim, que é meio disforme, não. Ele é rochoso. E quando o povo chegou lá na frente do Sinai, começou a chover, começou a trovejar, e começou um barulho de trovão, algo devastador. Aí o povo de Israel ficou assim: faz o seguinte, Moisés, você que tem mais intimidade com Deus, faz favor, tem como você subir e o que ele falar para você, você fala para a gente? É melhor, você é mais íntimo dele, ainda vai que a gente morra ali. O homem, como sempre, terceirizando a sua comunhão com Deus. Um parênteses: a pandemia veio, né? Os templos foram fechados, e nós cristãos fomos obrigados a ser protagonistas de nossa fé. Não tinha mais esse culto maravilhoso de domingo, não tinha a convivência dos irmãos aqui mais no domingo. Se você não pega a sua Bíblia para ler, você não tem palavra. Se você não para e abre a tua boca para louvar, não tem louvor. Se você não procura a igreja para dar a sua oferta, não tem oferta. E você foi obrigado a ser protagonista de sua fé. Mas voltando ao texto, Moisés subiu, fez a tendinha dele lá, o Senhor entregou a lei para ele. Dentre essa lei, não farás para ti imagem esculpida. Até aí, irmãos, tá ok? Tá tudo certo? Moisés desceu. Quando Moisés desceu e encontrou o povo, que ele tinha lá? Tinha um bezerrão bonitão de ouro, que o povo disse: ah, Moisés morreu, vamos fazer algum ídolo aqui para a gente poder adorar. E é interessante quando a gente vai no relato bíblico, que Arão fala assim: ah, é? Vocês querem o ídolo, não quer? Veja lá o bezerro, diz aqui, ó, está aqui o Deus de vocês, ele livrou vocês do Egito. Porque toda vez que o homem pode criar um Deus perfeito para ele, o homem faz. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que é santo e exige que o homem seja santo. Mas tem como a gente criar um Deus, uma visão de Deus que seja um pouquinho menos santo, para poder beneficiar alguma coisinha aqui? Porque o homem é assim: todas as vezes que ficou na mão do homem uma decisão, o homem fez besteira e o homem apontou para o erro. Ali está o erro, opa, é ali que eu quero ir. Só que Moisés desceu, teve essa situação, e Moisés ficou irado e quebrou a lei. Só que depois o Senhor veio e deu novamente a lei, e chegaram à terra prometida, e entrou o povo com Josué. E Josué morreu, e vieram outros detalhes. A terra onde eles entraram ali é a terra dos amorreus. Esse povo é tão difícil de lidar, que quando chega no finalzinho do livro de Josué, tem aquele texto que todo mundo conhece, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, tem o seguinte, ó: vocês escolham hoje quem vocês querem servir. Ou os deuses lá do Egito que vocês aprenderam lá, ou os deuses dos amorreus aqui dessa terra. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eles entraram na terra prometida e, como tudo que o homem faz, ele tenta aproveitar o restinho ali da feira. Esse Deus aqui é bacana. E essa prática aqui é muito legal. Vamos inserir aqui na nossa adoração, no nosso culto. Porque o homem, ele é assim. Só que vieram outros juízes e nós chegamos ali ao Samuel, que era um homem que tem uma história maravilhosa. Primeiro, porque a mãe dele não podia ter filho, e ela ia para o templo e ela se derramava diante do Senhor, chorando, Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E daí, a ponto do sacerdote ali chegar: você está bêbada? Ela: não estou bêbada não, eu estou me derramando no altar do Senhor. Recomendo aos irmãos depois ler esse texto, é maravilhoso. E Samuel, um homem cheio do poder de Deus, mas o povo disse: não, faz o seguinte, todos os outros povos têm rei, nós queremos rei. Eu quero rei, agora eu quero rei também. Tá bom, o povo não quer um rei? O povo vai ter um rei e vai aprender. Aí vieram Saul, que até feitiçaria estava envolvido depois no final, até que Deus tirou o reino dele, e veio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Sendo que esse mesmo homem segundo o coração de Deus, nós temos aí um bom exemplo agora de ser humano. Mas esse homem estava no jardim dele tranquilo, era para dar na guerra com o povo, mas não, ele estava de boas. Aí viu a mulher de Urias: opa, eu quero essa mulher. Foi lá na mulher de Urias. Sendo que o Deus, nosso Deus, ele não pede serviço. Natan, vai lá conversar com Davi, eu tenho algumas coisas para dizer para ele. E Natan chegou para Davi: tudo bom, rei? Tudo bem, beleza, tudo bom. Imagina que tem um homem, rei, que ele tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha um monte de ovelha, o homem pobre só tinha umazinha, coitado. Ele juntou tudo que ele tinha e comprou essa ovelha. Aí o homem rico resolveu fazer uma festa, rei. Ele pegou: vou cortar uma ovelha e vou fazer com o pessoal uma festa. Rei, acredita que ele não pegou nenhuma dele, ele foi e pegou a única do homem pobre e matou? E Davi se irou: eu quero que esse homem morra, esse homem tem que morrer. Eu como rei de Israel, não vou aceitar um homem com essa atitude aqui. E Natan falou: rei, esse homem foi o Senhor. O Senhor tinha tudo aí, e o Senhor foi na mulher de Urias. E detalhe, esse mesmo Davi ainda botou Urias na frente de batalha para Urias morrer. Primeiro ele tentou fazer com que todo mundo pensasse que o filho fosse de Urias, né? E que não teve sucesso. Aí quando viu que não deu: deixa eu tentar uma coisa mais engenhosa aqui, vamos matar Urias. E não é muito semelhante, não é muito diferente do que fez quem? Lá no comecinho, Caim. Vamos matar para resolver o problema. Só que se nós falarmos de reis de Israel, nós vamos ter reis, é igual uma dobradiça de porta: rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, rei mau, rei bom. Já ficou assim até que veio o último, que foi Josias, que foi o último rei bom que Israel teve. Josias, ele fez uma reforma no templo quando achou as escrituras. E ele chorava, e o povo chorava, o livro da lei ali. Sendo que enquanto o povo ficava nessa dobradiça de rei bom, rei mau, adora a Deus, não adora a Deus, vai Baal. Enquanto isso, Deus levantou profetas para que fosse lá e falasse com o povo o tempo todo. Chegamos à conclusão até aí, meus amados, que o homem, com sua própria condição, ele não conseguia fugir do pecado. O homem, pela sua própria condição, ele não conseguia fazer o que era certo. O homem, pela sua própria condição, não conseguia obedecer à lei. A lei estava lá para ser obedecida, e a salvação era pela lei. E o homem não conseguia. Era o tempo todo pecando, até que entra o grande plano. O plano para pagar essa dívida do homem. Como é que a gente vai pagar essa dívida do homem, esse passivo que foi criado? Isso aí não dá para o homem pagar. E quando você fala de dívida, tem o teu cartão de crédito que você às vezes estoura, mas quando você estoura, ainda existe uma possibilidade de você negociar com a sua operadora, e essa sua fatura muito alta você negocia para você conseguir pagar. Só que o pecado do homem não dá para ser feito assim. O homem não conseguiria pagar. Aí entra o plano perfeito que começou a ser anunciado aí pelos profetas messiânicos, dos quais tem um texto que para mim ele é maravilhoso, ele é completo, e ele diz muito para nós, que está em Isaías 53. Eu vou até ler para que os irmãos
Peguem alguns detalhes que são muito importantes. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Estamos falando do Messias, tá? Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas esse mesmo homem, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido por Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, o Messias, a iniquidade de nós todos. Aqui começa a profecia de um Messias que viria para tomar conta, para comprar o meu e o teu pecado e o pecado do povo. E o interessante desse texto é que nós o reputávamos por aflito, oprimido e por Deus desprezado. Esse verbo reputar é muito interessante. É como se Cristo estivesse na cruz e nós estivéssemos o reputando. É ferido, aflito por Deus, fugido por Deus. Ele estava morrendo pelos nossos pecados, mas nós dizíamos que ele estava morrendo porque é pecador. Só que passa um tempo em Israel, e aí entra a questão de história. Tomou conta do povo até a dinastia dos Asmoreus, através da rebelião dos Macabeus, que foi uma rebelião até no começo com sentido espiritual, para que o povo buscasse a espiritualidade e que pudesse manter as tradições dele. Mas foi com o tempo contaminando, até que chegou um ponto que chegou a ser governado por uma rainha chamada Salomé, e ela tinha 2 filhos, e esses 2 filhos dela, um ficou com poderio militar e um político, começaram a brigar entre eles. Brigaram tanto que os próprios simpatizantes, entre eles fariseus, entre eles saduceus, foram no governo romano e disseram: olha, intervém lá porque o negócio está bravo. Esses caras vão matar, esses caras são números, vão matar a gente. E o governo romano foi lá para ajudar e pensou: mas já que eu estou aqui já, por que não tomar conta disso aqui tudo de novo? E aí tomou conta daquele lugar, e algumas das gerações do povo ficaram bem revoltadas com isso, bem rebeldes com isso tudo, e disseram que não, eu não quero isso não. E nesse clima político totalmente complexo veio quem? Veio Jesus. No meio dessa confusão toda, Jesus nasceu, e Jesus começou o seu ministério. E aquele povo mais rebelde pensou: opa, agora temos uma liderança política que vai brigar com o governo romano e vai restabelecer o estado político de Israel, e agora a gente vai mandar ver. Só que mal sabiam eles que Jesus estava vindo para instituir o tempo da graça. Começamos a falar de graça, começamos aos pouquinhos aí a conversão de lei e graça. E Jesus, nesse ambiente, ele chega trazendo o evangelho de paz, falando de amor. A lei era olho por olho, dente por dente. Você pecou, você morreu. E Jesus Cristo começa a falar de perdão. Quer ter um exemplo disso? Jesus Cristo ele começa com algumas parábolas extremamente interessantes para o nosso pensamento, e vocês vão começar a linkar a graça. Primeiramente, nós temos ali a parábola dos trabalhadores. Um homem resolveu assalariar pessoas para trabalhar para ele no campo. E ele pegou: pessoal, você começa às 6 horas da manhã, tá? Eu vou te dar um denário. Aí depois, 9 horas da manhã, vem cá trabalhar comigo também, na mesma vinha, te dou um denário. E meio-dia ele pegou mais uma galera, toma um denário. E 3 horas da tarde ele pegou mais uma galera, toma um denário. E quando chegou lá já, quando deu 5 horas da tarde, vem cá você também, vou te dar mais um denário também. Só que o expediente acabou às 18 horas. E na hora de pagar, esse homem falou o seguinte: beleza, eu vou começar pagando quem? Quem os irmãos acham que
quem deveria começar a pagar? Quem chegou primeiro? Não. Eu vou começar a pagar quem chegou por último agora. Toma aqui, 1 denário. Aí quem chegou 3 horas da tarde, toma 1 denário. E quem chegou às 9, 1 denário. Aí quem chegou às 6 pensou, opa, vou ganhar um pouquinho mais. Só que não, toma 1 denário também. E esse que chegou mais cedo falou, peraí, o cara chegou depois do horário aí, o serviço já andando, quase pronto, pagou 1 denário. E o dono falou, mas eu não combinei com o time 1 denário? Toma teu 1 denário e vai em paz. Já começou a dizer aí o seguinte, que não é por merecimento. Já começou a mostrar para nós ali que não era por merecimento, que não era pelo que o homem fazia. E ele continua contando a parábola do bom samaritano, onde um homem foi assaltado e estava no meio quase morrendo, passou um levita e não socorreu ele, passou um sacerdote, não socorreu ele, e quem socorreu um samaritano. E para ele isso aí era uma ofensa. O samaritano teve piedade. Aí Jesus, não satisfeito, começou a dizer para eles também que alguém que era para ser inimigo poderia ser bondoso com eles. E mais, Jesus Cristo depois conta a parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu chega no templo e começa lá, Senhor, eu que tenho seguido os teus mandamentos e tenho sido fiel a ti, por isso, ó Deus, não permita que eu seja como esse publicano, porque eu estou na tua casa. E o publicano lá olhou para o fariseu, viu aquilo e pensou, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus Cristo, depois de contar essa parábola, pergunta, quem você acha que foi justificado? E a resposta ela é muito bem clara. Só quem pediu justificação foi o publicano, que reconheceu os seus pecados e a sua incapacidade. O outro fez autopromoção. Grifo nosso. Muitas vezes nós viemos na casa de Deus e nós achamos que nós estamos pedindo justificação e estamos fazendo apenas nada além de autopublicidade. Precisamos atentar a essas coisas. E passou-se o tempo e aconteceu, não uma parábola, mas que veio um jovem rico chamando o Senhor, bom mestre. Ele me chama de bom mestre. E esse jovem rico, ele diz, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque eu, Jesus, eu segui a lei desde novo, assim. Porque para ele, a vida eterna vinha através da lei e ele estava seguindo. Jesus, maravilha. Deixa eu te dar mais um mandamento, então. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E me segue. Começamos aí, não somente falar a lei, não somente seguir, mas também interpretar a lei. Quando Jesus disse que os mandamentos poderiam ser substituídos, ou melhor, interpretados como ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, não adianta você seguir a lei se o teu próximo estiver necessitado. Não adianta você seguir a lei se você não conseguir olhar ninguém além de você. Não adianta você seguir a lei se você não amar o Deus da lei. O mais importante que seguir é você amar, porque quem ama, segue. Nós obedecemos nossas mães, nossos pais, porque nós o amamos. Não é assim? E era isso que Jesus queria dizer. Eduardo, mas você está falando o tempo todo de lei aí, eu quero que você fale logo de graça. E começamos a falar de graça, do favor imerecido. Porque Jesus Cristo começa então a falar do reino dele, o reino de Deus, um reino onde Jesus Cristo ele é o rei e tudo que ele ensina são os conceitos fundamentais. Aí o pessoal pensou, opa, vamos entender esse reino de Jesus. E quando é que esse reino bom aí vem? E Jesus diz, olha, o reino de Deus ele não é uma aparência externa, para que você diga, ali o reino de Deus, aqui o reino de Deus, mas o reino de Deus está aí no meio de vós. O próprio Jesus Cristo ali ensinando já era o reino de Deus. Só que Jesus Cristo foi para a cruz, morreu, e ali o véu do templo se rasgou, como diz a canção, o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora era apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Esse Cristo morreu, esse Cristo ressuscitou, cumpriu-se a profecia lá de Isaías 53, ele, o Messias, veio e levou sobre
e ele foi assunto aos céus, mas ele deixou uma missão: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixou a missão de nós ensinarmos as nações a observar tudo aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu? Todas essas palavras de vida eterna. Então esse Evangelho é para todos. Jesus Cristo é a única esperança. E a igreja se estabeleceu, a igreja começou a ajudar os pobres, as viúvas, e nós chegamos até a história do apóstolo Paulo, que foi salvo, ele foi para perseguir os cristãos e Deus trabalhando na vida dele. E esse apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios o nosso texto base dessa manhã, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, porque nós não conseguiríamos. Por isso, Deus teve que nos dar esse presente. É graça, porque nós não conseguiríamos. E ele fala que não vem de obras para que ninguém se glorie. Amados, o tema é extremamente extenso. Nós poderíamos estar falando de graça, o culto da manhã, o culto da noite, o culto de quarta-feira, o culto do domingo que vem, manhã, noite, quarta-feira, e nós não pararíamos. Vamos ver graça em Romanos, na sua integridade. Vamos ver graça em tudo que é lugar. Só que existe um detalhe que eu gostaria de refletir com os irmãos. Se esse presente foi dado porque nós não merecemos e não conseguiríamos alcançar, será que nós, tantas brigas que nós temos às vezes como igreja, tantos problemas que nós temos às vezes como igreja, tantas vezes que nós brigamos com o nosso irmão, que nós não perdoamos, que nós criamos contenda, que às vezes nós fazemos picuinha, será que a grande causa raiz disso tudo não é porque nós esquecemos o que é graça? Será que muitas de nossas doenças espirituais e da nossa frieza às vezes espiritual não é porque nós esquecemos o que é graça? Será que é porque nós esquecemos o favor imenso que o Senhor nos deu? Tem uma canção, e eu gosto muito, que diz que só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Se nós nos lembrarmos todos os dias que nós somos salvos pela graça, que nós não merecíamos, nós vamos adorar a Deus com coração sincero. Nós vamos entregar as nossas vidas com sinceridade. Nós vamos ofertar a Deus com sinceridade. Nós vamos orar com sinceridade. Nós vamos ler a palavra com muito mais vontade. E nós, essa manhã, na nossa liturgia, o tema mais abordado foi Jesus Cristo, a única esperança. Se não fosse por Jesus, meu amado, se não fosse por Jesus, você não só não seria salvo, como você não existiria. O apóstolo Paulo disse que em Cristo existimos e em Cristo nos movemos. E o amor de Cristo, ele nos constrange, porque se entendemos que um morreu por todos, logo todos morremos. E com Cristo revivemos. Se Cristo nos deu a oportunidade de nascer de novo, pela sua graça, por que não repensarmos nessa manhã o nosso pensamento de cristãos? Em tempos de meritocracia, nós não merecemos, nós ganhamos um presente. Eu não sei se alguém aqui nessa manhã ainda não tomou a posição diante de Jesus. Nós temos a graça que permitiu, que te empoderou para que você tivesse junto de você o Espírito Santo para te ajudar a ser um cristão melhor. Por que não tomar essa decisão hoje? E você, igreja, se nós temos a graça, por que não tomarmos a posição hoje de sermos uma igreja melhor? De olharmos para o nosso irmão com um olhar de amor. Porque se o nosso evangelho que nós cremos não gera em nosso coração piedade, não pode gerar mais absolutamente nada. E o evangelho que nós pregamos é mentiroso, e Jesus Cristo passa a não ser a única esperança. Nós passamos a ser suficientes, porque
não é verdade. Que Deus abençoe a minha, a tua vida e tenha misericórdia de nós. E que nós possamos a cada dia reconhecer esse favor imerecido de Jesus Cristo e agradecer a Ele pela sua graça em favor de nós. Deus abençoe, pastor.